Olá, bem-vindos à UP Connection, um programa criado pela UP dedicado a compartilhar com você conteúdos de valor e insights estratégicos. Falando brevemente sobre a UP, somos uma consultoria especializada em ServiceNow, centro de treinamento autorizado e líderes em 3 quadrantes da ISG desde 2021. Temos o maior portfólio de projetos em ServiceNow, em organizações líderes de mercado em seu segmento. Eu sou o Diego Beltrame, sou diretor de Pre-Sales and Advisory da UP e hoje eu vou falar com vocês sobre Customer Service Management, como revolucionar o atendimento ao cliente e encantar os seus clientes. Em um mundo de expectativas crescentes, tempo limitado e paciência cada vez menor, é fácil ter acesso a muitas informações. Os clientes do seu negócio têm opiniões específicas e eles procuram o que mais atende eles: velocidade, eficiência e empatia. Dentro das organizações, o atendimento ao cliente é feito por pessoas e essas pessoas ainda fazem um trabalho pesado para atender o cliente. Os esforços de digitalização dos serviços, eles estão enfocados na camada da conexão, a experiência desse cliente. Mas os processos e tecnologias, eles continuam muito complexos, dispares, interligados e muitas vezes isolados, o que leva a situações complexas como estamos vendo aqui, onde temos camadas de serviços, sistemas, processos que muitas vezes não estão conectados e levam a atendimentos longos, ineficientes, perdendo o tempo do nosso cliente. Orquestrar de forma inteligente e automatizar o trabalho para resolver os problemas dos clientes mais rapidamente, esse é o objetivo da plataforma ServiceNow. Conectando as camadas de engajamento, os canais de conexão, uma experiência omnicanal, podemos ter um atendimento uniforme entre telefone, e-mail, WhatsApp, Teams, qualquer outro canal que você possa oferecer ao seu cliente. Uma vez que temos esse canal de engajamento, podemos ter o uso da inteligência artificial, no caso do Now Assist da ServiceNow, para oferecer soluções imediatas, inteligentes, e quando a gente precisa de um atendimento especializado, vamos ter os times de atendimento ao cliente disponíveis para suportar ele. Os fluxos automatizados, eles transitam entre as diversas equipes, oferecendo velocidade, oferecendo insights analíticos e oferecendo uma resolução com uma experiência encantadora. O cliente vai gostar bastante de ter entrado em contato e ser bem atendido. O ServiceNow oferece um catálogo de serviços com todos os produtos que estão disponíveis para o seu cliente e ele está conectado com uma camada de fluxos de atendimento proativo. Esse atendimento proativo ele vai estar disponível para que o cliente seja engajado pelo time de suporte e não seja sempre reativo. Dentro da plataforma ServiceNow, o Customer Service Management é uma parte de todos os fluxos que estão disponíveis na plataforma. Nesse quadrante, temos a Customer Experience, com diversas soluções enfocadas ao atendimento ao cliente, seja o cliente de negócio, a pessoa que está em contato e utilizando os produtos da sua empresa, consumindo os serviços também. O CSM, o Customer Service Management, é uma solução que está disponível para gerenciar as interações do seu cliente de forma eficiente e eficaz. A plataforma centraliza todas as interações através de recursos de registro, onde vamos conectar depois com solicitações, dúvidas, gerenciar o conhecimento do cliente e colaborar entre outras equipes. O CSM auxilia as empresas a melhorar a experiência do cliente, reduzir custos e aumentar a eficiência. Também tem uma parte muito importante de automação e orquestração dos processos e das tarefas que são feitas. E, obviamente, o uso de Generative AI vem acelerando bastante, dando soluções imediatas no momento do contato ou gerando também
conteúdos para as equipes de solução. Por exemplo, gerar o conteúdo de um e-mail para que o time de atendimento possa enviar muito mais rapidamente informações precisas e de uma forma clara, objetiva e simpática. Como o CSM funciona? Ele tem alguns recursos que são muito importantes, chave para o engajamento como cliente. Começamos pelo portal do cliente, onde uma interface moderna, simples, para centralizar todas as informações que o cliente precisa, seja um catálogo de serviços, um catálogo de produtos. Podemos conectar também como interfaces através de um histórico de requerimentos, casos, dúvidas. E dentro do portal também temos disponível a base de conhecimento. A base de conhecimento armazena procedimentos, guias de uso e esclarecimentos das principais dúvidas que o cliente pode ter. No portal também temos disponível a utilização do chatbot do nosso agente virtual com Generative AI, o Now Assist. Mas essa capacidade do Virtual Agent ela é omnicanal, ou seja, não necessariamente tem que estar sempre no portal. Também podemos ter acesso através de outros canais, seja um portal externo que você utiliza para comunicar com os seus clientes, ou seja integrado com serviços de mensageria, por exemplo, WhatsApp, muito comum no Brasil, Teams, Slack e outras ferramentas de comunicação. O CSM também oferece o gerenciamento de casos, o que significa que seu cliente vai fazer um registro de um protocolo para solicitar seu atendimento e vai dar seguimento através desse número de identificação. Esse número vai transitar pelas diversas equipes de atendimento e vai ser único para se identificar dentro do atendimento. Também temos recursos de análise de atendimento ao cliente, onde o gestor de um centro de atendimento, gestor da qualidade do serviço, vai poder fazer análise detalhada de qual o canal, por onde que passou esse atendimento, quanto tempo levou e por quais equipes transitou. Essa análise vai acelerar muito a identificação de gargalos no atendimento e vai dar insights para melhorar a performance das equipes. Também pode gerar insights para que os times possam conectar como cliente em futuras ocasiões e também possa gerar algum tipo de atendimento proativo. Falando de canais, é muito comum que possa integrar com ferramentas, por exemplo, Google Maps, como Google Sites e também integrar com Instagram, por exemplo. O seu cliente no centro de todos os canais. Quando falamos de benefícios do CSM, a gente vai focar bastante no autoatendimento, para que essa experiência omnicanal ela seja fluida e a gente consiga resolver de fato as dúvidas, os problemas, as solicitações do nosso cliente rapidamente. Não importa por onde ele nos contactou. A colaboração aprimorada entre departamentos também facilita bastante a interação entre as equipes, o que significa que um time pode ver o que está acontecendo como cliente e agir de forma rápida. A inteligência artificial pode gerar um resumo de todo o caso, todas as situações que aconteceram, para que o time que está responsável numa etapa do atendimento possa ter visibilidade muito fácil daquilo que precisa ser feito. A inteligência preditiva também oferece uma camada de gerenciamento para que os casos que sejam analisados possam gerar soluções proativas e acelerar bastante a tomada de decisão. E do lado das equipes de atendimento, os espaços de trabalho eles facilitam bastante a visualização de informações, centralizando num painel único chamadas, contatos via chat, contatos via outros canais e atendimento entre as equipes. A colaboração é a palavra-chave nesse caso. Falando de casos de uso do CSM, um dos principais vai ser a interação diretamente com o seu cliente, onde através de registros de casos, interações, armazenamento de conversações, você vai ter todo o histórico do seu cliente. O CCM também serve para suportar a tecnologia de cliente interno. Por exemplo, o registro de um caso
E a transformação em um incidente é algo comum para que o time de tecnologia interno possa interatuar com o cliente e resolver um problema sistêmico. Vamos ver na prática agora um pouco desses casos de uso e de como melhorar essa experiência desse cliente. Para começar, vamos navegar pelo portal do cliente. Nesse exemplo que temos aqui, é um portal disponível com serviços, produtos e formas de atendimento que estamos deixando público para o nosso cliente externo. Dentro dessa barra, podemos ter acesso à base de conhecimento, uma lista de diversos tipos de casos, como reclamação, dúvida, pedidos diretamente, estamos oferecendo algum serviço para que o cliente faça um pedido, e canais de suporte. Okay? Navegando aqui na pesquisa, temos recursos de inteligência artificial, onde através de conjunto de palavras eu posso gerar algum conteúdo para esse cliente. Por exemplo, estou com problema no meu serviço de internet. Nesse caso, o recurso de busca vai tratar esse texto mostrando recursos entre documentos, base de conhecimento ou algum tipo de serviço diretamente. O nosso cliente também tem a facilidade de poder ver uma lista de todos os casos que ele já tem no passado. Por exemplo, temos aqui uma lista para fazer uma consulta. Temos o registro de notificações. Então, todas as situações que eu tenho algum tipo de interação como cliente, eu vou ser notificado através do portal, mas o CSM gerencia outros canais de notificação, por exemplo, mobile. Nesse caso, ele está sinalizando para o cliente. Esse caso requer que você insira informações adicionais, porque o caso está aguardando informações. Aqui tem uma interface onde eu posso, como cliente, registrar mais informações, registrar atividades, fazer uma interação diretamente com uma pessoa que está responsável, anexar qualquer tipo de documento e fazer tipos de retorno de chamada. Se eu precisar, por exemplo, como cliente tomar uma ação, eu posso solicitar para que seja fechado esse caso ou pedir o retorno de uma chamada, que seria basicamente pedir para que o time de suporte ao cliente faça um contato telefônico comigo. Vamos fazer o registro de um caso utilizando também o recurso Virtual Agent. A tela do Virtual Agent ela vai gerar todo o conteúdo histórico e eu posso solicitar diretamente aqui algum serviço. Nesse caso, a empresa oferece serviços de internet e conectividade. O nosso cliente ele vai solicitar ajuda com um roteador. O Virtual Agent ele vai oferecer, por exemplo, ajuda com um produto, nesse caso. O CSM controla todas as contas e produtos que oferecemos para as contas, seja B2B ou B2C, que seriam nossas siglas para uma comunicação de clientes entre empresas ou diretamente a um cliente final. Nesse caso, solicitamos ajuda com um produto e ele me pede para descrever a minha dúvida resumidamente. Vou dar uma explicação aqui do tipo de problema que está acontecendo e ele vai entendendo o meu requisito, ele vai já me sugerir algumas soluções, o que acelera o autoatendimento. Nesse caso, ele encontrou aqui dois tipos de documentos que podem me oferecer algum tipo de solução. Se eles não resolveram o meu problema, vou sinalizar aqui que não foi resolvido. Aqui passa por um fluxo de trabalho e vai gerar um caso para que o cliente seja atendido. Temos o número de caso e eu posso adicionar algumas informações. Especificar o produto, adicionar comentário, anexar algum tipo de imagem ou entrar em contato com um agente, no caso que seja necessário fazer uma ligação. Como suporte omnicanal,
Eu posso também utilizar uma aplicação móvel para conectar diretamente com o atendimento, ou ter um canal, por exemplo, Slack, Instagram, Google e alguns outros canais. No caso, se eu preciso, como cliente, fazer uma ligação, vou utilizar meu telefone para fazer aqui o contato. Presione 1 para problemas de software. Por favor, presione 2 para problemas de red. Por favor, presione 9 para repetir estas opciones. Por favor, presione 1 para um caso. No momento que eu faço a ligação, o ServiceNow vai receber esse atendimento. Então aqui conseguimos ver na tela que temos uma pessoa ligando. Eu consigo ver qual é o cliente e fazer o atendimento. Eu vou permitir o uso do microfone aqui. E agora eu tenho contato desde um cliente que está fazendo uma ligação e o atendimento dentro do ServiceNow. Esse atendimento ele vai identificar diretamente qual é o contato ou a conta que está fazendo a ligação e criar uma interação, como estamos vendo na tela. Eu tenho aqui do lado a pessoa que está ligando, o registro da interação e a interface para que o analista de suporte ao cliente, nesse caso, faça um registro. Faça informações básicas, por exemplo, vou registrar aqui o tipo de problema que está acontecendo, fazer uma descrição. O cliente chamou. Problemas de roteador. Vou interagir via telefone com o cliente e quando preciso eu posso encerrar a ligação ou fazer uma transferência, por exemplo, para um outro colega. O inbox daqui, ele gerencia toda a comunicação. Então eu posso estar disponível por vários canais, por exemplo, disponível via Amazon Connect, disponível via chat, disponível via SMS, WhatsApp e qualquer outro canal que você tenha integrado dentro da plataforma ServiceNow. Vou fazer um encerramento da ligação e vou passar para estar ocupado nesse caso para não receber próximas ligações. A ligação aqui terminou. Agora, através dessa interação, vamos fazer uma análise diretamente do que aconteceu, que seja através desse recurso que está na tela do Call Analysis, onde eu vou identificar tempo de atendimento e algumas métricas básicas relacionadas à telefonia. E a partir daqui que eu tenho o registro, eu posso enviar uma mensagem para esse cliente, por exemplo, se a ligação caiu, eu preciso passar algum tipo de registro, eu posso criar um caso diretamente. Ou, se eu tenho integrado com processos de ITCM, eu posso criar um incidente ou uma request. Aqui eu vou criar um caso para poder dar andamento no atendimento desse meu cliente. Ao selecionar as categorias do caso, eu vou sinalizar se ele estava me ligando, por exemplo, por um problema de faturamento, ele estava fazendo algum tipo de pedido, ele estava fazendo algum tipo de reclamação ou era uma dúvida geral. Para cada categoria, temos a possibilidade de criar tipos de caso, o que vai criar algum template específico, inclusive um workflow de atendimento a esse tipo. Por exemplo, uma chamada de reclamação, ela tem uma sequência diferente de uma chamada de dúvida geral, ou uma chamada de faturamento. Nessa situação, vou criar um caso específico, genérico, e temos desse lado da tela aqui o Playbook. O Playbook é justamente a definição do fluxo de trabalho que eu quero que seja seguido pelos times de atendimento. Aqui estamos mostrando um Playbook padrão, onde temos uma definição das informações que são necessárias, depois passamos uma etapa de investigação, qual é a situação, o que está acontecendo, que outro tipo de problema esse cliente pode ter, as atividades diretamente e tarefas para o atendimento ao cliente e uma etapa de resolução e encerramento. Essa tela do Playbook ela me permite ter todas as informações padronizadas independente do tipo de contato que eu tenho com o meu cliente. Na tela lateral temos também o Agent Assist. O Agent Assist ele vai procurar informações dentro da base de conhecimento, casos antigos ou casos já fechados e casos similares, para que a pessoa que está responsável pelo atendimento ela consiga
ter informações e não precisa estar procurando dentro de outros times e outros documentos. O Agent Assist ele traz para a tela do atendimento diretamente as soluções mais rápidas. Agora vamos passar um pouco pelo Workspace, o espaço de trabalho dos times de atendimento. Nesse caso aqui estamos vendo o nosso colega John, ele está responsável pelo atendimento do cliente. Nesse caso aqui temos alguns dashboards principais. Por exemplo, quantos casos de alta prioridade ele tem dentro do time para ser atendidos, quantos estão a ponto de estourar o SLA, o tempo de atendimento que estava previsto, nesse caso 3, quantas tarefas temos pendentes dentro dos casos que já existem e quantos casos estão disponíveis dentro do central de atendimento sem alguém responsável no momento. A lista de casos onde eu consigo ver as minhas atividades, ou seja, eu como responsável pelo atendimento, o que eu preciso trabalhar. E aqui eu tenho vários tipos, né? Seja casos do tipo geral, no nível crítico, seja uma ordem diretamente para atuar. E também tenho uma visibilidade dos casos do meu time. Nesse caso, temos 383 casos dentro da equipe e eu posso interagir também com eles. Também o dashboard, dentro do espaço de trabalho, ele gerencia uma parte de métricas e performance. Nesse caso, o CSAT, que é Customer Satisfaction, a nossa métrica principal de encantamento, o quanto os meus clientes estão satisfeitos com o serviço. Temos aqui um reporte que ele é interativo, tá? Utiliza recursos de Platform Analytics e temos aqui, por exemplo, uma queda, um número aqui de 0,14% na queda da nossa satisfação, o que me dá uma visibilidade de coisas que podem estar acontecendo no momento. Também conseguimos ver aqui o nível de SLA dentro dos últimos 7 dias e uma performance da organização. Então eu tenho a específica, minha, como atendimento, e uma da organização. Também temos um acompanhamento de casos encerrados versus os abertos, para poder ver como está o volume dos últimos dias de trabalho. Passando para a visibilidade de um formulário de um caso em específico, eu também consigo ter todas as informações das interações do passado. Nesse caso que temos aberto, o nosso cliente fez um contato telefônico, a gente consegue ver aqui na tela. Aqui eu tenho uma interação que foi via chat e podemos ter casos como outros tipos de interações. Se eu preciso conversar com esse cliente, eu também posso ver primeiro o histórico de tudo que aconteceu e disparar depois, por exemplo, um callback, fazer uma chamada para esse cliente. Todas as informações do cliente estão disponíveis, onde eu tenho um painel único para visualizar tudo o que está acontecendo com esse cliente, todos os contatos anteriores que teve e podemos ter uma predição também de soluções que a gente poderia oferecer. Nessa tela, onde temos a visão 360 do nosso cliente, chamada Customer Information, temos visibilidade de como contatar, qual é o número de telefone desse nosso cliente, onde ele trabalha, onde ele mora, as informações que a gente tenha coletadas, informações de casos importantes para serem atendidos no momento, se tiver, casos recentes para poder ter uma visibilidade histórica desse cliente, um gráfico aqui onde podemos ter uma overview de casos novos, em andamento ou já fechados, e navegar diretamente entre, por exemplo, o histórico das ligações. Importante, as ligações, se permitido, dentro das normas de proteção de dados, também podemos ter um transcript para poder escutar o áudio ou ler toda a conversação que foi gravada em texto. Como ponto final aqui também podemos ter a visão dos níveis de serviço, onde vamos ter uma métrica de quanto tempo é esperado ter a resolução de um caso e quanto tempo já passou disso. Por exemplo, nesse caso, passaram 11 minutos
e eu tenho, no total, ainda 23 horas e 48 minutos para resolver. Então, temos esse controle específico que vai ajudar bastante na gestão do tempo disponível para dar uma solução ao cliente. O CSM ele também está conectado com outros módulos da ServiceNow. Já comentei do ITCM, por exemplo, para gerar um incidente ou uma solicitação a partir de um caso, mas também a gente pode criar work orders. Essas work orders podem ser enfocadas num time, por exemplo, de atendimento ao campo. E aí depois a gente pode ter um vídeo específico falando de como funciona o atendimento ao campo, o FSM, Field Service Management, dentro do ServiceNow também. Na visão do Workspace, também temos essa aba aqui onde podemos ter umas métricas específicas, que é o Dashboard. Nesse caso, temos uma visão apenas dos números que são mais relevantes para o meu trabalho e também tendências organizacionais. Por exemplo, podemos acompanhar o CSAT, que está disponível aqui, tempo médio de resolução e quanto o backlog ele está aumentando ou diminuindo, para que os times de atendimento consigam fazer uma predição de quanto pode aumentar, por exemplo, na próxima semana, próximo mês ou daqui até o final do ano. Essa parte analítica e de predição é muito importante porque nos ajuda a dimensionar a capacidade que precisamos para poder ter um ótimo atendimento e o nível de serviço que teríamos no caso de aumentar ou diminuir a equipe. Dentro do CCM também temos uma gestão de skills, ou seja, eu tenho pessoas especialistas em algum assunto, seja por idioma, seja por assunto de negócio, por exemplo, time de relacionamento, times de atendimento a reclamações, times de dúvidas, times de pedidos. Eu posso definir esses skills para que as equipes elas sejam dimensionadas conforme a demanda. Nesse outro exemplo, temos a interface também do Workspace como Now Assist habilitado para o uso da inteligência artificial, que vai acelerar bastante a resolução do nosso time. Nesse caso, temos aqui o painel do Now Assist, onde eu vou ter algumas opções disponíveis para que seja gerado algum tipo de conteúdo. Por exemplo, eu posso gerar um artigo de conhecimento diretamente a partir de algum caso. Ele vai solicitar um ou vários casos que podem ser utilizados como referência para criar esse artigo de conhecimento. Eu vou passar aqui um dos números do caso, que tenho como exemplo, para que a inteligência artificial analise todas as informações que estão ali, no conteúdo, as interações que teve, a solução que foi dada, por exemplo, e gere um artigo novo para a base de conhecimento. Agora que foi gerado o caso, eu tenho ele em versão de rascunho para revisão. Uma vez que eu clico aqui, eu vou poder visualizar esse artigo de conhecimento e editar, mas eu já tenho uma aceleração porque eu defini qual é a fonte da informação. Nesse caso aqui, foi analisada a informação do registro, foi identificado aqui qual era o tipo de problema que estava acontecendo, como reproduzir esse tipo de problema, foi identificada uma causa e foi identificado um procedimento de resolução. Se eu estou de acordo com esse artigo de conhecimento para que esteja publicado, eu posso simplesmente publicar ou posso fazer a edição do texto aqui. Uma vez que eu publiquei o caso, ele já está disponível na base de conhecimento para que novos clientes possam estar utilizando também essa informação e eu tenho um autoatendimento acelerado. Um outro exemplo do uso da inteligência artificial é no momento da análise de um caso. Nesse exemplo, o nosso amigo John ele está registrando um caso por um problema de faturamento de um cliente. Aqui eu tenho a opção de resumir esse caso. A inteligência artificial do ServiceNow vai pesquisar entre todas as informações que estão registradas, anexos, e vai me gerar aqui um resumo. Nesse caso foi gerado
uma identificação de qual é o problema que está acontecendo, que ações já foram feitas. Nesse caso, temos aqui uma escalação, inclusive, que foi registrada, e a definição de SLA. Agora, eu tenho mais informações para poder saber qual é o meu próximo passo e como eu devo agir com esse caso aqui. Uma outra forma de comunicação também é através do telefone. Nesse caso, temos aqui o nosso ícone do telefone na parte superior, onde eu posso ter aqui a minha central de serviços integrada. Eu tenho um registro de ligações que já foram feitas, ligações que eu já recebi, e algum tipo de agendamento que eu posso solicitar. Por exemplo, temos a cliente Julie, nesse caso, que solicitou que seja feita uma ligação de retorno com ela. Os clientes também, eles podem escalar algum tipo de atendimento. Já tem um caso e eu preciso que seja gerar uma escalação. Na tela estamos vendo que para esse caso existe uma escalação já feita. Dentro dessa escalação é basicamente um pedido formal de que esse caso seja tratado com maior urgência por algum motivo que o cliente quis explicar. Nesse caso, a escalação ela vai seguir um fluxo específico, indo para uma equipe especializada ou definindo uma prioridade diferente. Por último, quero compartilhar com vocês como é feita a criação, por exemplo, de uma solução através da Generative AI. Aqui temos um caso, é o caso de um problema de indisponibilidade de serviços, e esse caso vai ser utilizado para que seja gerado Resolution Notes. Aqui eu estou interagindo com o Now Assist e eu reportei para ele o número de um caso. Ele fez análise e me ofereceu algumas opções, como resumir o registro, a gente já viu isso, e gerar uma resolução. Quando solicito para ele gerar as anotações de solução, ele vai identificar se temos informações ou não suficientes para gerar uma solução para esse caso. Aqui não temos atividade suficiente para que seja gerado. Então, esse caso depende diretamente dos dados que estamos imputando e do histórico que temos registrado para que seja feita uma análise e proposta uma solução. Por último, para passar na parte de métricas, vamos acompanhar aqui como está feito o nosso dashboard de satisfação do cliente. Nós temos a possibilidade de ver os resultados que foram registrados durante cada dia. Por exemplo, 100% atendimento em alguns dias, 50% de satisfação, 80%. Navegar entre datas, seja com um registro diário da última semana, do último mês, e vou tendo essa visibilidade. Mas também eu consigo executar aqui análises do processo. Aqui na tela temos um registro de uma análise de processo feita através de casos fechados. Vamos identificar fluxos, onde temos métricas específicas de quantos casos foram criados e qual foi a rota deles. Através dessa métrica, nós podemos acompanhar qual foi o caminho que cada caso seguiu e identificar gargalos de atendimento. Por exemplo, uma métrica de desvio ou uma análise de novos encaminhamentos que precisam ser feitos. Bom, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Foi um prazer apresentar um pouco do Customer Service Management para você e como revolucionar o atendimento e encantar o seu cliente. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e ativar as notificações para não se perder os próximos. Siga também a UP em todas as redes sociais e fique por dentro de mais assuntos relevantes como esse. Veja os nossos links que estão destacados aqui no vídeo. E até o próximo UP Connection.